O Pra Saber de hoje é especial. O anfitrião Everton Estrela será o entrevistado, porque para falar sobre comemorar, ele sabe muito bem. E aí a gente vai dividir um pouquinho dessa história tão linda construída ao longo desses anos para a gente comemorar com estilo o mês do seu aniversário. Obrigado por ter aceito o convite, para falar um pouquinho não só desse mês festivo, que é o mês de agosto, mas também da nossa história, que é longa e linda. Muito linda mesmo, cheia de histórias para contar, de recordações. Quando eu fui convidada, logo me deu frios na barriga, as borboletas, como eu dividi com você. Mas porque realmente é uma história muito linda da gente dividir parte da nossa juventude, entrando para a idade adulta. E até hoje, quando um precisa do outro, basta só ligar que a gente corre para se encontrar. Exatamente, bem por aí mesmo. E que histórias e que emoções, sensações e tanta coisa envolvida a gente já viveu junto. Então me conta, como é comemorar para Everton Estrela? Ai, eu acho que comemoração deveria ser meu sobrenome, porque eu sempre evidenciei e sempre quis muito celebrar a vida. Eu acho de extrema importância para todas as situações que a gente passa, Então, eu acho que comemorar não só o aniversário, mas tudo que se é feito, tudo que se tem, até às vezes as próprias intercorrências que acontecem, eu acho que tudo é um motivo de comemoração, ou comemoração por felicidade, ou comemoração por livramento de alguma coisa, Então eu acho que a vida é isso, é uma eterna comemoração. Falar em comemorar, a gente viveu vários momentos comemorando a vida de tantas outras pessoas. E como é lindo a gente poder recordar esses momentos, O quanto a gente fez as outras pessoas felizes e nós também fomos felizes, porque em cada festa que a gente fazia, em cada história que a gente vivenciava, a gente aprendia um pouco, a gente compartilhava muito. E foi exatamente nesse compartilhar que as nossas histórias foram se entrelaçando. E eu lembro perfeitamente, todas as festas de aniversário de Everton Estrela, que eram planejadas nos mínimos detalhes, desde antes de surgir o cerimonial, que eu acho que foi exatamente dali onde foi plantada a sementinha, Uhum. E comemorar a vida de Everton Estrela, chegar em agosto e não ter a festa de Everton Estrela, não era agosto, É tanto que chegou um ano que ele não queria comemorar, mas eu fui lá, levei um bolo na casa dele, vamos comemorar sim, porque como ele bem falou, nós temos que comemorar. Exatamente. Falar de festa nesse sentido da nossa história, eu acho que é muito mais além do que as pessoas conhecem, muito mais além do que as pessoas sabem, de fato. Porque nós éramos crianças e de crianças a gente entrou na aborrecência, depois na adolescência, chegou na fase adulta e tomamos nossos destinos. Mas aí a gente fez parte da história e da vida e da comemoração e da celebração de muita gente, Teve situações de a gente fazer a festa de 1 ano e aí seguir com essa história durante tantos anos, Fazer a alegria e trazer a alegria para tanta gente. E como você bem pontuou, a nossa felicidade também estava ali, naquele contexto, também estava ali fazendo parte daquelas celebrações que não eram nem nossas, Às vezes a gente até conhecia as pessoas, mas não faziam parte do nosso contexto de vida, Só na nossa vida profissional, que foi como tudo começou. E eu acho que a nossa relação de amizade, de história, eu para com você e você para comigo, foi tudo através disso, A gente criou uma história juntos através dessas celebrações, Dessas comemorações. Então isso é muito, como é que eu posso dizer? Já estou ficando emocionada. Isso é muito engrandecedor,
porque eu acho que essas construções foram acontecendo e a gente foi se construindo também, né? Nesses contextos de comemorações, celebrações e intercorrências, né? Que tiveram algumas no meio do caminho. Como toda boa amizade, como todo bom relacionamento. O importante é isso, é que a gente sempre está indo e vindo, mas a gente nunca se esquece. Você faz parte da minha vida e eu faço parte da sua. Com certeza. E é justamente essa cumplicidade, esse fazer parte que faz a gente estar aqui hoje, né? Celebrando mais um ano, né? E contando um pouco dessa história. Então, já que estamos falando de história, nós queremos saber como é a história de Everton Estrela. Olha, se fosse para eu contar toda a minha história, eu acho que renderia aí uns 30 programas, no mínimo. Porque eu dou uma novela das 9 assim. Tipo o Clone, que foram 12 meses, né, de novela, com 3 fases. Mas a história Everton Estrela é uma história de luta, de muita luta. Eu sempre disse, e continuo dizendo, que eu sempre tive os pontos de luta sozinho, né? Porque eu me vi e fiquei só por algumas situações e por alguns momentos. Mas eu acho que muito mais do que esses momentos de luta sozinho, eles foram mais construídos com pessoas, né? Com pessoas pontuais, que fizeram toda a diferença, né? Nessa construção. E eu posso iniciar dizendo que eu sempre fui muito batalhador, né? Eu acho que isso não é um segredo para ninguém. Quem me conhece de longe, acho que nota isso. Eu nunca tive muito medo de ir além, de ir para frente. E também não pontuei muitas coisas. Eu sempre fui e se desse certo, bem. Se não, a gente voltava, né? Porque a vida é muito disso. Porém, eu também tive os meus medos, as minhas frustrações. Mas a história de Everton Estrela é uma história contada a longos passos. Eu acho que, diferente do que algumas pessoas pensam, nada foi fácil, né? Não é ainda. Continua sendo a longos passos. Mas eu sou muito realizado por tudo que eu atravessei, por tudo que eu conquistei, por tudo que eu vivi e vivenciei. Viver e vivenciar são coisas diferentes, né? As pessoas às vezes não sabem o que é a diferença das duas. Mas viver são circunstâncias da vida, né? Todo mundo vive uma história, vive uma situação. E vivenciar é você entrar de cabeça e viver dentro daquilo ali, né? Que lhe é proposto. Então, a história de Everton Estrela é uma caixinha de surpresas, né? Ela vai passar, ela já passou, né, por várias coisas e ainda vai passar por muito mais coisas. E eu sou muito grato por isso, né, por ter essa oportunidade, né, de vivenciar essas coisas, né, de pontualmente me questionar, de pontualmente me cobrar, de pontualmente achar que eu posso e que eu devo sempre mais. Porque nem sempre poder é querer, mas quando você tem a sensação e o desejo de fazer, de ir atrás, eu acho que tudo é possível. Então, essa caixinha de surpresas, ela não está 100% aberta, ela ainda vai abrir muitas portas, muitas janelas, e a minha luta constante, diária e de tantos anos é essa, de abrir essa caixa aí para as grandes coisas que eu sei que estão por vir. Uma palavra que eu acho que te define seja autenticidade, né? Porque ao longo desse caminho dá para perceber exatamente todo esse percurso que você narrou agora há pouco, né? A gente vê aquele Everton sonhador que bate a mão na mesa e vai atrás e corre, e realiza e que não tem problema nenhum se não dá certo, porque ele sabe recuar. Ele sabe enxugar as lágrimas bem escondidinho e daqui a pouco ele se impulsiona novamente para recomeçar. E eu acho que essa sua autenticidade, sabe, essa sua alegria, essa sua
você é contagiante. Quando você chega num ambiente, num lugar, você sai preenchendo todos os espaços. E isso é muito marcante em Everton Estrela, sabe? É você ver o amor que você faz pelas coisas. Você não faz por fazer, você faz porque você ama. Porque do mínimo detalhe da caneta até a gravata do paletó, você faz com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E é muito lindo ver isso. Eu sou suspeito, mas eu concordo. Eu acho que a autenticidade, ela é firme e muito presente em tudo que eu faço mesmo. E isso me construiu, né? Você pontuou o que muita gente pontua, e com quem convive ao meu lado, como você, intensamente, sabe, né, que é isso. Não tem assim, não tem farsa, não tem câmera, não tem, como é que eu posso dizer, não é bastidor. Eu sou isso. Não é isso do palhaço ao terno, eu sou esse aqui. Não tem faça, né, amostramento, como diz a história, né? A minha capa é essa daqui. Eu sou isso internamente e externamente. E é uma construção. Eu não sei explicar de onde veio, como foi. Eu acho que realmente foi uma construção, porque eu também tive os meus momentos péssimos. Eu tenho os meus momentos que são só meus, que eu preciso ficar só, que eu preciso recuar, como você falou. E mesmo assim, eu consigo, né, quando eu me impulsiono, trazer de volta tudo isso que eu sou, né? Então, é isso. Não tem muito o que falar nesse contexto, não, né, de autenticidade, porque eu acho que vem de dentro mesmo. Não tem assim como você forçar a ser autêntico, né? Porque eu acho que quando você força a ser autêntico, você vira aquela pessoa que a gente olha e pontua. Menino, fulano é tão forçado. Então eu acho que não é muito por aí, né? Ela tem que vir realmente de dentro de você. Então fala pra gente, né? O que é que te motiva? O que é que faz Everton Estrela ser essa pessoa que ele é hoje, né? Esse batalhador, como você bem pontuou, né? O quanto é importante também a gente reconhecer o quanto foi linda essa sua trajetória de poder se autoconhecer, se autoperceber, se autoaceitar, que eu acho que é uma palavra que é muito importante no seu contexto de vida, né? Porque a gente sabe que não foi fácil, né? Não. Foi uma luta muito grande, e hoje, vendo aqui de fora, é simplesmente orgulhoso, sabe? De poder ver, chegar, conversar com você, dividir histórias, de saber que você está sendo você. Como você bem falou há pouco, né? Essa autenticidade que foi construída ao longo dessa tua história. Na verdade, eu acho que a minha maior força, parece clichê, mas a minha maior força vem de Deus. Não tem outra palavra. Porque eu poderia pontuar aqui algumas pessoas, algumas referências, mas eu vou pontuar quem eu mais me sustento, que é nele, né? Que é no nosso Pai, que por mais que eu não seja, que já fui uma pessoa tão ligada à religião, mas eu sou ligado a Deus. Minha relação com Ele é muito positiva, muito construtiva e me dá muita força para fazer as coisas, para ir atrás. Então, é uma das principais motivações, né, nesse sentido. E eu acho que, contextualizando, é um querer, mas não é o querer mais. Não é o querer para querer. É achar que eu posso mais. Então, eu não tinha dimensão do que ia ser, do que eu ia me tornar. Eu não tinha nem por longe, acho que você sabe muito bem disso, nem por longe eu imaginei conquistar o espaço que eu conquistei, né? Por tudo que eu vivi, por quem eu sou, por ter me autoaceitado e por mostrar às pessoas quem eu sou. Esse aqui é Everton Estrela. Então, se eu vou ter aceitação, se eu vou ter negação, não me importa. Eu tô ali. Então, por tudo isso, eu jamais imaginei, em momento algum,
que conseguiria espaço. Eu acho que a minha maior luta inicial era espaço. E aí, quando eu conquistei, eu mostrei realmente porque valia a pena, né, esse espaço, porque valia a pena estar hoje aqui conversando e contando um pouco, né, porque as pessoas acham que foi muito fácil, que foi muito simples, que, Everton acordou e virou Everton Estrela. E não foi por aí, né, veio muita coisa envolvida e além dessas coisas ainda, a gente sabe que tem aí as intercorrências que ainda acontecem, mas é como eu sempre digo, quando acontece uma coisa muito, muito pesada, né, hoje, atualmente, eu sempre olho lá pra trás e digo, eu já passei por muito pior e eu consegui. Então isso aqui virou fichinha e vamos embora. Então é bem por aí. Eu não tenho muito segredo, não. Eu acho que na maioria das vezes e situações, eu acho que a gente tem que parar de olhar para o outro e passar a olhar pra gente, nesse contexto, né, de autoconhecimento, de autoaceitação. E de automerecimento também, né? Porque... eu passei muito tempo, confesso, eu trabalhei isso, né? Psicólogas, beijo pra vocês. Eu trabalhei... eu trabalhei isso muito tempo, porque eu não me via isso, assim, né? Eu sabia que eu tinha conquistado, eu sabia que eu tinha conseguido, mas eu não achava, né? Que legal, que profissional eu me tornei. Não. E hoje eu reconheço, sim, que eu sou um bom profissional, que posso melhorar muito ainda. Estou lutando para isso, inclusive. Mas é isso. Não tem muito segredo para explicar, né? Porque parece autovenda você falar de você. Mas eu acho que falar de você pra você primeiro é necessário, né? E depois para as pessoas que se importam com você. Eu acho que as pessoas merecem saber da sua história, quem é você. Porque no Stories todo mundo é o que quer, né? Mas na vida real a gente sabe que é bem diferente. Então é isso, né? Mas... o programa é meu! Então eu quero voltar uma pergunta pra você. Na verdade, não é voltar uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. Quero pontuar que a nossa história começou através do mundo da criança, quando ainda éramos ali numa diferença de idade de um ano e pouquinho, né? Acho que não era 2 anos, não. E o quanto a gente cresceu junto, né? E a gente passou por muitas coisas juntos dentro do mundo da criança e na nossa vida. Eu acho que muito mais na nossa vida do que no mundo da criança. E depois disso veio todo o contexto, né? Porque você foi a minha primeira cerimonialista, né? Lá 15 anos atrás do cerimonial. Então, foram várias coisas envolvidas. E aí, a pergunta que eu quero fazer é... Me diga pontualmente e verdadeiramente, porque eu acho que essa sinceridade que se tem, tanto de você para comigo, quanto de mim para com você, sempre prevaleceu, né? Por mais que a vida tenha tomado caminhos diferentes, né, entre a gente sabe muito bem disso, mas como você bem pontuou no início, a gente não se abandonou, né? A gente sempre pode passar 10 anos sem se ver, e quando volta é a mesma coisa. E eu acho que a amizade verdadeira é isso, né? Não é aquela pessoa que tá colada 24 horas, manda mensagem 24 horas e tá ali 24 horas. Eu acho que a gente tem que saber com quem pode contar. Então, eu quero saber como é ser amiga de Everton Estrela, né? Porque eu acho que é uma coisa que todo mundo tem curiosidade de saber. Quem não me conhece, claro. Bom, como você bem pontuou, a nossa história começou quando ainda éramos criança, né? Então acaba que a gente dividiu até aquele negócio de ir para as festas, ver as crianças ganhando as lembrancinhas e a gente ficava sem poder pegar.
Na verdade, a gente dividiu muita coisa. Muita coisa mesmo. Se fosse pra pontuar... Não, acho que a gente ficava uma semana aqui falando. E depois a gente começou a entrar nessa fase, né, onde a gente começou a se descobrir, a entender o que era que a gente queria ser daqui pra frente, né? O quanto a gente precisava realmente se autoconhecer. Foi um longo caminho que a gente enfrentou. Quantas vezes a gente se distanciou e depois voltava e era aquele mesmo... Como é que eu posso dizer? Aquele mesmo carinho de sempre, aquela mesma emoção de poder sempre um estar contribuindo na vida do outro, né? E ser amiga de Everton Estrela é exatamente isso, sabe? Você poder enxergar Everton Estrela de uma forma diferente, como muita gente não enxerga lá fora. É você conhecer as vulnerabilidades de Everton Estrela. E você, que são muitas. E você poder pontuar, sabe? Everton, faz assim... Faz assado, que talvez dê certo. Quantas e quantas vezes eu não já cheguei e falei, Everton, se você for por esse caminho, você não vai se dar bem. Volta, recua, vai lá, faz diferente, pensa de uma forma diferente. E essa construção que a gente teve, da mesma forma que você também sempre teve essa liberdade de poder chegar junto a mim e sempre dizer aquilo que te machucava, que muitas vezes a gente acha que a amizade é só oba-oba e tá tudo bem. Não, amizade é a gente poder guiar o caminho do outro, sabe? É a gente poder respeitar. Eu acho que a palavra que define a nossa amizade se chama respeito. Sabe? Porque eu respeito o teu espaço e tu respeita o meu espaço. Tu sabe que pode contar comigo, eu sei que eu posso contar contigo. Então a gente sempre se respeitou. Nunca teve essa história de eu quero ser melhor do que Everton ou eu quero ser melhor do que Camila. Não, a gente sempre foi uma dupla linda, né? Enquanto a gente atuava no mundo da criança, que foi uma história linda, como a gente já falou aqui hoje. Ser amigo de Everton Estrela é você saber que você tem uma pessoa para contar em todos os momentos da sua vida. Do mais feliz ao mais triste. Porque eu lembro muito bem, quando minha mãe foi embora, que você era a pessoa que chegava na minha casa, me colocava pra cima. A gente fazia brusqueta, minha gente, achando que era o prato do mais genial, e ele ia lá, ele colocava a gente pra frente, ele participou ativamente da minha vida familiar, nesse momento principalmente, tantos outros momentos de juventude, onde teve fins de relacionamento, que você foi lá, enxugou minhas lágrimas, me levantou e me fez perceber que eu poderia seguir e que eu poderia ser amada, verdadeiramente amada e construir a família que eu construí hoje. Então não tem como separar Everton Estrela da minha história. Não tem como dizer que Everton Estrela não é meu amigo. Não tem. Everton Estrela é uma pessoa autêntica, é uma pessoa pra cima, é uma pessoa que chora também, mas que ele levanta e dá a volta por cima. Ai, Jesus. Vai borrar a maquiagem, se tu não fizesse em mim. Porque se vocês não sabem, Everton Estrela também já foi maquiador. Já. Maquiador, bombava nas maquiagens. Quando a gente começou, principalmente a época do cerimonial, né, que tudo era muito restrito. E o que a gente queria era não gastar, porque se a gente gastasse, acabava que ia perder, né, o lucro daquilo que estava sendo proposto. Então não, era roupa que eu tinha em casa, era roupa que ele tinha em casa. A maquiagem, ele fez uma compra imensa no Boticário, minha gente, mas era só para me maquiar. E depois ele começou abrindo a mente e também chegou a trabalhar com maquiagens. Então assim, Everton Estrela o que vocês pensarem que ele pode fazer, ele faz, porque ele não é de se acomodar. Ele corre atrás dos objetivos dele, é o que ele bem falou aqui no começo. Ele se motiva por ele mesmo, porque ele sempre quer o melhor para ele. Não é para ser pro outro, é para ser melhor para ele. É bem por aí. E eu acho que, pontuando o que você falou, o nosso contexto familiar, ele era muito forte. De fato, ele é forte, né? Porque ele não acabou. E todos os contextos mudaram, né, com essa perca. Essa perca me fez mudar os contextos e criar forças de onde eu não sabia que tinha. E até hoje eu sinto muita falta, mas muita falta disso.
E eu não sei explicar como nem porquê, mas eu consegui espaços, psicologicamente falando, que eu jamais imaginei que conseguiria. Então, fez e faz falta, mas ao mesmo tempo me deu força para continuar, me deu força para conquistar novos horizontes. E isso é inexplicável, né? Porque é como disse, é dele, é ele sempre, né? É Deus sempre na frente, guiando e dando força para tudo, né? Pra gente continuar e pra gente saber o quanto a gente pode, né? E o quanto nós merecemos para nós mesmos, né? Não, nunca pro outro, mas para nós mesmos. É isso aí. Então agora a gente vai para um bate-bola. Jogo rápido, tá? Vou falar uma palavra e você me fala o que vem na cabeça. Certo? Vou tomar até uma água, porque... Fique à vontade, respire. Acho que foi um dos programas mais tensos da história do Pra Saber, foi esse. Ave Maria. Tem esse de nervosismo, minha gente. Então vamos lá. Grande medo. Grande medo. Acho que perder minha essência. Eu acho que quando você perde a essência, você perde identidade. Você perde história, você perde construção. Então eu acho que perder a essência seria, na verdade é um grande medo. E o maior sonho? O maior sonho, eu acho que eu já conquistei. Quando eu era mais novo, eu tinha um sonho, um grande sonho de construir muitas coisas. E uma delas era uma família, né? Com filhos, com marido. E eu acho que esse sonho, ele não se acabou, mas ele diminuiu, né? A dimensão dele diminuiu. Porque aí eu passei a valorizar o que eu mais queria, que era a minha felicidade. E não a minha felicidade para fazer a felicidade do outro. Então eu acho que é esse, o meu sonho, o meu maior sonho já foi realizado. Preconceito. Preconceito, a gente ri, porque é só o que merece, né? A gente dá a gargalhada dele, porque esse é um enfrentamento que eu sei que vai ser eterno, não é só pra mim. É para qualquer pessoa, por qualquer motivo, por qualquer coisa. Então eu acho que o preconceito, a gente tem que rir dele, sambar na cara dele. Como diz a história, sambar na cara da sociedade, sambar na cara do preconceito. Bom humor. Bom humor é tudo, eu acho. Eu acho que o bom humor, ele tem que vir de você. Ele não pode ser por alguma coisa. Ele tem que ser seu. Então, nem todo mundo tá de bom humor sempre, mas eu acho que o bom humor, ele tem que ser seu, tem que ser de você, não por algum motivo. E o mau humor? Não pra ele, né? Não pra ele. Porque eu acho que mau humor a gente tem que deixar em casa. Porque a gente tem que levar pra nossa vida, pro nosso trabalho, pro nosso dia a dia, a positividade, né? Que é a história de jogar pro universo. Joga positivo que vem. Então é isso. Machismo. Machismo poderia ser abolido. Eu acho que o machismo não é só do homem para com a mulher. Não é só do hétero para o gay. O machismo é aberração. Por enquanto que uns nos consideram aberrações, eu acho que a aberração se chama o machismo. Desejo. De vida, de celebrar, de curtir mais, de viajar, de beijar mais, de conhecer mais pessoas. É isso. Acho que de fazer mais coisas ainda, mais coisas legais. Fazer mais história na minha vida e na vida das pessoas. Felicidade. Felicidade é essencial. E como a gente já falou aqui,
é construção. Felicidade é construção. Você tem que construir isso. A felicidade, ela não cai do céu, ela vem do céu. Mas ela é uma construção sua, única e exclusivamente. A felicidade só depende de você. Everton Estrela, por Everton Estrela. Eu acho que Everton Estrela, por Everton Estrela, são, como eu já disse, uma caixa de surpresa, um conjunto de emoção, frágil, delicado, mas ao mesmo tempo forte, guerreiro, batalhador. E acima de tudo, Everton Estrela. Eu acho que cada ser é único e é isso. É ser Everton Estrela. Então, para terminar, o que todo mundo quer saber: quantos anos Everton Estrela tem? Ou melhor, vai fazer, né? Porque amanhã é o grande dia. Dia 25. Conto? Conta logo, que eu já tô ansiosa. 3 ponto e alguns. Não vale. Vamos. Começou agora, minha gente. Olha, a hashtag é essa. 3 ponto e alguns. Aí vocês lutem aí pra descobrir. É ridículo, né? Nem minha mãe sabe. Ela se confunde. Vai, deixa logo de estrelinhas. Não vou contar, não. Então, seguiremos sem saber a idade de Everton Estrela. Real oficial, sim. Mas eu gostaria de te agradecer pela oportunidade de poder compartilhar contigo esses momentos, recordar tantas histórias, tantas vivências, que não tem como apagar das nossas histórias. Não. Desejar que Deus continue sendo o principal ponto da tua vida, porque, como você bem falou, é Ele que nos rege, né? Que Ele te conceda muita saúde para você continuar tendo essa vigorosidade que você tem para correr atrás dos seus objetivos. Que você tenha muita paz, que é muito importante nos dias de hoje. Tanta gente que está aí mostrando que não é, sem ter paz dentro de si, e a gente vê o quanto você tem paz dentro de você. Coisa boa. E te dizer que eu te desejo as melhores coisas do mundo, as melhores. E que saiba que você sempre poderá contar comigo, porque eu estarei sempre ao seu lado, assim como foi quando você ligou pra mim naquele horáriozinho da manhã. Eu disse: Everton Estrela, não, peraí, tem alguma coisa. Eu estarei sempre disponível, porque você faz parte da minha vida, você é importante para mim, e eu te carregarei por toda a minha vida e toda a minha história. Amém, obrigado. Obrigado por ter aceito o convite, por partilhar de tantas coisas incríveis, né, da minha vida, da minha história, e agora desse projeto que não é tão novo, né, porque já está aí no ar desde maio, mas que também não poderia deixar de ter você, né, aqui, como você bem disse, você também faz parte da minha vida, você também vai fazer parte dela para sempre, e muito obrigado por tudo.